Tá vendo? E aí, galerinha, boa tarde, pessoal. Tá fraco, tá fraco. Boa tarde, meus queridos. Show, show. Meus lindos, eu sou o professor Fábio Frota. Estamos aqui nessa assessoria pedagógica desse lindo projeto que é o Academia Enem. Já comemorando 10 anos, né? Tá de parabéns aí o Academia Enem com 10 anos aí, trazendo essas aulas maravilhosas para vocês. Temos aí muitos alunos, né? Ex-alunos hoje já trabalhando, já no mercado de trabalho, nas mais diversas profissões, outros dentro das universidades, já também nos cursos que escolheram, e agora chegou a vez de vocês. Levanta a mão que vai passar no Enem aí, galera. Galera, é o seguinte, nós vamos começar. Ontem foram aquelas aulas, né? As aulas introdutórias do projeto. Falamos sobre Enem, o professor Helder, né? Deu um show falando sobre a importância, como é que vai funcionar a prova do Enem. Tivemos uma aula também falando muito sobre inteligência emocional, né? O professor Diego falou muito sobre a inteligência emocional, que é muito importante também. E nós estamos agora, pessoal, a partir de hoje, começando as aulas propriamente ditas, né? Receberam o materialzinho de vocês? Levanta aí para eu ver, todo mundo, material. Olha que coisa linda, né? Show! Então hoje teremos primeiramente aula com os professores Marden e George, onde eles vão falar muito sobre, dentro da área de ciências humanas. Eu preparei esses primeiros momentos para vocês falar um pouco sobre as áreas do Enem. Humanas, matemática, natureza, linguagens e redação, né? Então hoje teremos o professor George e o Marden falando sobre humanas. Aí ele vai dar dicas importantíssimas, né, sobre toda a parte de humanas, e depois teremos aulas específicas, né? Depois matemática, eu vou estar com o Sâmio, falando sobre coisas importantes, dicas, como escolher as melhores questões da prova. E depois ainda teremos uma aula de natureza com mais 3 professores, tá? Tiago, o Robério, o Rodrigo e o Augusto. Então é um dia muito especial. No próximo final de semana teremos novamente, né? Próxima semana teremos novamente. E aí continuaremos, né, seguindo as nossas aulas. Sempre 3 aulas no final de semana, tá legal? Então vamos receber os professores agora com uma salva de palmas. Professor George, professor Marden, sejam bem-vindos ao nosso projeto Academia Enem. Acho que o professor Marden está estreando, né? O professor George já é figurinha aqui no nosso projeto. Opa! Sejam bem-vindos, meus queridos. Grandes mestres, pessoas da mais alta qualidade, e vai trazer para vocês informações muito importantes. Beijo no coração e aproveite a aula deles, galera. Boa tarde, pessoal, boa tarde. Eita, que boa tarde, boa tarde. Aê, agora sim. Boa tarde, bem caloroso. Muito obrigado por esse carinho inicial aí de vocês, tá certo? Eu sou o professor George Wilton, professor de Geografia, tá? Pós-graduado em Geografia, ensino de Filosofia. Sou professor e especialista na área de Humanas para o Enem. E aqui ao meu lado, professor Marden Moura. Tudo bem, pessoal? Boa tarde, como é que vocês estão? Satisfação muito grande estar aqui com vocês, tá bom? Ao lado do meu grande irmão e amigo, professor George Wilton. E olhe para mim, queria pedir para todo mundo que está aqui, a galera ali de cima, ó, a galera aqui do anel intermediário, o pessoal que está aqui embaixo, olhe para mim. Quem quer ser aprovado no Exame Nacional do Ensino Médio, levanta a mão e diga eu. Pode ser mais forte, diga eu. Pode ser mais forte, diga eu. Pois olhe para mim, olhe para mim. Você não pode perder nada dessa aula, que essa aula vai ser um divisor de águas na sua vida educacional. Professor, por que você está dizendo isso? Olhe para mim, não é para olhar para o outro, não, olhe para mim. Porque vocês estão aqui, ó, com um professor, George Wilton, que é o maior especialista em ciências humanas do estado do Ceará, no Enem. O cara que começou o trabalho por competências e habilidades, e ele vai trazer dicas de ouro para vocês, tá bom? E eu vou aqui, na medida do possível, também complementando informações para a gente poder dar o melhor para você que está aí. Mas para isso, atenção total. Show de bola? Estamos combinados? Se fizer isso, vai ser aprovado, não é não, Jorge? Perfeito, meu querido, vamos nós.
Moçada, quem já ouviu falar aqui na matriz de referência do Enem? Levanta o braço aí. Matriz de referência do Enem. É documento importantíssimo para que vocês tenham nos seus estudos. Vocês vão acessar a internet quando chegar em casa e vão baixar a matriz de referência do Enem. É lá que vocês vão encontrar o direcionamento para a prova do Enem. Tá certo? Por quê? Porque você precisa ter, como vocês já sabem, a famosa coerência pedagógica do Enem. Quem aqui sabe o que é a coerência pedagógica? Levanta o braço aí. Pouca gente, né, professor Mário? Meu Deus, arrocha, GG. Vocês estão acostumados com a teoriazinha básica de fazer provas, que é aquela de acertar 10 questões, tirar 10, acertar 5, tirar 5. Só que para o Enem vocês vão depender da teoria de resposta ao item, que eu acredito que os professores de matemática, professor Sam Praciano, professor Fábio, vão falar melhor. E aí eu vou lembrar vocês que a coerência pedagógica é você acertar principalmente questões fáceis, médias e por último as difíceis. O grande lance é que não vão ensinar de maneira tão fácil para vocês como identificar isso. E isso é o que vai fazer a grande diferença na prova de vocês. E nós estamos aqui para fazer isso, para começar esse trabalho com... Pronto. Se você pegar essa última tabela aqui, ó, somente 10 participantes acertaram as 44 questões. Um tirou 769,4 e o outro 829,1. Então, essa tabelazinha de coerência pedagógica entre o mínimo e o máximo, ela vai começar a lhe nortear quantas questões eu preciso acertar em humanas, em matemática, em natureza, para que eu consiga a nota que eu preciso para dentro da minha universidade. Tá certo? E para isso é importante que vocês tenham esse documento da matriz de referência para você começar a trabalhar com competências e habilidades. Pessoal, tudo que o professor Jorge falou de absoluta importância para vocês, eu quero fazer um teste com vocês. Ó. Levanta a mão aqui. Quem quer acertar 16 questões no Enem em Ciências Humanas? Levanta a mão. Quem quer acertar 16? Levanta, levanta. Show, olha aí, ó. Quem quer acertar apenas uma questão, levanta a mão. Uma, só uma. Quem quer acertar só uma? Tem uma ali, Madem. Pronto, meu filho, olha o que é que o professor Jorge está dizendo para você. De uma maneira bem simples. Olha para mim, nós temos um aluno que acertou uma questão e tirou uma nota de 352 pontos. 352,5. Ei, 352,5. Enquanto nós temos outro aluno que acertou 16 questões. Bebês, olhe para mim. Sabe quanto que o aluno de 16 questões tirou de nota? 342,1. Ei, pelo amor de Deus, eu sou 0 à esquerda em matemática. Quem é que teve nota maior? O que acertou uma ou o que acertou 16 questões? Ei, gente, olha o que é que eu estou dizendo para você. Se você entender o que é coerência pedagógica, você, com uma questão, pode tirar uma nota maior do que alguém que acertou 16 questões. Ei, levanta a mão quem quer acertar uma questão com coerência pedagógica, levanta. Agora vocês entenderam a lógica, né? Quer saber qual é a mágica? Fica atento na aula, tá bom? Vai, GG, contigo, meu amigo. Vamos nós. Moçada, muitas pessoas vão chegar para vocês e vão dizer, tá? Que não é nem você precisa ter coerência pedagógica. Muitas pessoas vão chegar para vocês e vão dizer que vocês precisam acertar as questões fáceis, médias e por último as difíceis. Só não vão dizer para vocês o que nós dois vamos dizer aqui, que é como você vai passar a identificar essas questões. Então, atenção a partir de agora. Esses são microdados do Enem, e vocês sabem que o Enem é por competência e habilidade. GG, onde é que eu encontro isso?
site do INEP, internet, bota a matriz de referência que vocês encontram. E a competência 1, que fala de elementos culturais, que constituem as identidades, patrimônio, cultura, é o que vocês devem estudar para essa competência. É uma competência que envolve muito, por exemplo, a filosofia na habilidade 1. Se você for observar, aqui nós temos 1, 2, 3 questões da habilidade 3, 3 questões da habilidade 5, que caíram na prova de 2022 do Enem. E o que é que você precisa fazer agora? Você precisa entender o grau de dificuldade dessas questões, para que você com uma atinja os seus 350 pontos e para que você com 16 atinja os seus 500 ou mais. Tá certo? Esses 3 parâmetros a gente pode ver uma outra oportunidade, mas são os parâmetros que a TRI leva em consideração, tá? E aqui, pessoal, o que é que diz, por exemplo, a habilidade 3, olha só. A habilidade 3, ela fala associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos. Então você vai ter que ficar ligado, primeiro, no que é uma manifestação cultural. Como essa manifestação cultural ela vai se apresentar na questão, no passado e no presente. Tá certo? Quando você vai lá para a habilidade 5, você diz identificar as manifestações ou representações de diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades. Então, quando o professor de história, quando o professor de filosofia, de sociologia, estiver falando de patrimônio cultural material e imaterial, como ele se manifestava na sociedade no passado, como ele se manifesta hoje, fique ligado. Porque olhem só, dessa habilidade, 3 questões. Então, o que é um patrimônio cultural? Como é que ele se manifesta? O que é um patrimônio artístico? E nós vamos começar a trabalhar algumas questões aqui para vocês se identificarem melhor com o que a gente está dizendo. Tá tranquilo assim, galera? Tem uma coisa que vocês vão ter que ficar ligados agora nas aulas. O que é? Vocês precisam entender o que é o quê? Patrimônio cultural e... Vai cair no Enem? Pode marcar aí, assinar lá a data de hoje, que eu garanto a vocês que vai ter uma questão sobre patrimônio cultural e artístico. E provavelmente 2, porque nesse teve 3. Pessoal, a gente vai começar a resolver algumas questões, tá certo? Com vocês, tentando mostrar para vocês a importância das habilidades e, sobretudo, obviamente que a gente vai trazer conteúdo importante de qualidade para vocês. Eu vou resolver uma questão, olhe para mim. Marden, ano passado, questões de filosofia no Enem. Sabe aquela aula de filosofia que você não gosta, que é muito chatinha, que você fica viajando na magnese? Pois é, ela é extremamente importante para você. Olhe para mim. Ano passado, nós tivemos 3 questões que envolviam o assunto de filosofia antiga. Ei, rapidinho, A filosofia nasce no século VI a.C., se contrapondo à tradição mítica. Os mitos eram uma forma de explicar a realidade sem nenhum tipo de metodologia. A filosofia nasce e o nome dos primeiros filósofos é pré-socrático, tá? O nome dos primeiros filósofos é pré-socrático. Esse nome pré-socrático é o nome atribuído a todo pensador que vai se opor aos mitos e vai desenvolver uma filosofia que tem um objetivo: explicar a origem da realidade diferente da forma como os mitos a produziam. Depois, nós vamos ter o quê? Depois dos pré-socráticos, nós vamos ter o que nós chamamos de inversão antropológica. Marden,
o que é inversão antropológica? Os filósofos que vêm depois dos pré-socráticos, Sócrates e os sofistas, eles começam a desenvolver uma filosofia que tenta investigar a realidade social, a ética, a política, a educação. Depois de Sócrates e os sofistas, nós temos Platão, que vai investigar o que ele chamou de realidade inteligível, e Aristóteles, que investigou a realidade material. Depois de Platão e Aristóteles, a gente chega às chamadas escolas helenísticas, que vão criar o quê? Teorias éticas. Ei, rapidinho, ó. Pré-socráticos, depois Sócrates e sofistas, Platão e Aristóteles e escolas helênicas. Ei, bebês, desse tempo histórico filosófico, ano passado no Enem nós tivemos 3 questões e nós vamos apresentar aqui para vocês. A primeira questão, certo? É uma questão que envolve justamente os pré-socráticos, tá bom? Deixa eu pegar aqui o passador, GG, por favor. Olha o bizu primeiro que a gente vai trazer para você, ó. Se você vai, tá, fazer uma questão estilo Enem, a primeira coisa que você tem que fazer é ao invés de ler o texto que é proposto para a resolução da questão, você tem que começar aqui, ó. Nisso que nós chamamos de texto base. Marden, o que é o texto base? É esse texto que fica acima das alternativas. Olha o que é que o texto diz, ó. O texto propõe uma reflexão sobre o entendimento de Empédocles acerca da arqué, uma preocupação típica do pensamento pré-socrático. Por quê? Ei, pessoal, vamos enxugar esse comando, vamos entender o que é que a pessoa que elaborou a questão, ela está pedindo da gente. A pessoa que elaborou a questão está dizendo assim: meu amigo, eu quero que você olhe para o texto, que a gente ainda vai ler, e eu quero que você entenda que lá a gente está falando sobre a arqué. Marden, o que é a arqué? Olhe para a pessoa que está do seu lado, olhe. Olhe para a pessoa que está do seu lado, por favor, olhe. Ei, por favor, olhe. Com aquele olhar de pessoa apaixonada, olhe para ela. Calma, não pode se entregar agora não. Diga assim, ó: bebê. Eu quero escutar a voz de vocês. Diga assim: bebê. Pode ser melhor: bebê. A arqué é o elemento originário, constitutivo e explicativo de tudo que há. De novo, olhando nos olhos dessa pessoa, a arqué é o elemento originário, constitutivo e explicativo de tudo que há. Olhou para mim agora, em silêncio. Gostei. Olhe para cá. Bebês, a arqué era o elemento que dava origem a tudo. A arqué era o elemento que todo pré-socrático queria buscar. Aí o comando está dizendo assim, ó: por que esse texto, ele propõe o entendimento de Empédocles acerca da arqué? Porque é isso que a gente tem que entender. A habilidade dessa questão é a habilidade 1, interpretar histórica e ou geograficamente fontes documentais acerca de aspectos históricos. O que é que essa questão está dizendo? Meu amor, olhe para o texto e identifique uma fonte, um documento histórico, que é um documento que determina o que foi o nascimento da filosofia. E Marden, o que foi o nascimento da filosofia? Foi justamente os filósofos dizerem: não quero investigar mito, eu quero saber qual é o elemento que deu origem a tudo. Ei, qual é o nome do elemento que deu origem a tudo? Arqué. É isso que eu quero saber. Ei, a gente agora volta para o texto, ó. A gente sabe o que é que a gente tem que procurar no texto. Se liga no texto comigo, ó. Leia o texto comigo, por favor. Diz assim, ó: Empédocles estabelece 4 elementos corporais: fogo, ar, água e terra, que são eternos e que mudam, aumentando e diminuindo mediante mistura e separação. Mas os princípios propriamente ditos pelos quais são movidos são o amor,
e o ódio, pois é preciso que os elementos permaneçam alternadamente em movimento, sendo ora misturados pelo amor, ora separados pelo ódio. Esse texto está dizendo assim, meus amores, os elementos que deram origem a todas as coisas são os 4. E esses 4 elementos, eles são misturados pelo amor, porque o amor tudo unifica, o amor tudo junta, e o ódio tudo separa. Quando você nasce pela fusão do amor entre 2 pessoas, papai e mamãe. E o que é a morte? A morte é quando o ódio ele separa a nossa vida do nosso espírito. Então os gregos estavam entendendo a origem de todas as coisas, não mais pelos mitos, mas agora sabe pelo quê? Pela arqué, pelo elemento ou pelos elementos que teriam dado origem a tudo. Ei, bebês, olhem aqui. Marden, vamos para a questão. O texto propõe uma reflexão sobre o entendimento de Empédocles acerca da arqué, uma preocupação típica do pensamento pré-socrático. Por quê? Ei, alternativa A. Ó, se fosse qualquer professor que tivesse dando essa aula para vocês, ele dizia assim, a A está certa. Mas sabe por que a A não está certa? Olha no comando aí, ó. O comando da questão está dizendo que é uma preocupação típica dos pré-socráticos. Todo e qualquer filósofo, de toda e qualquer corrente, exalta a investigação filosófica. Por que que não pode ser essa alternativa? Porque eu quero algo que é típico de quem? Dos pré-socráticos. Marden, os pré-socráticos exaltam a investigação filosófica? Sim, mas não são só eles não. É todo mundo que vem depois deles. Então eu não marco essa alternativa. B, transcende ao mundo sensível. Você que está com material, eu vou ver todo mundo fazendo isso, grifando a palavra transcende. Transcende aqui quer dizer está fora. Está longe do mundo sensível. Ei, meu povo, eles estão querendo explicar o quê? O que é que eles estão querendo explicar? O mundo sensível, o mundo material. Aproveita que você grifou transcende. Transcende é o quê? Que está fora, que extrapola, que está fora da nossa realidade. Grifa mundo sensível, grifa a palavra mundo sensível, puxa uma setinha e coloca a palavra physis. Marden, o que é physis? P-H-Y-S-I-S. Physis é mundo sensível. Marden, alternativa C, ó. Exalta a discussão cosmogônica. É a nossa alternativa correta. Mas, professor, por que essa é a nossa alternativa correta? Pessoal, é simples, ó. Evocar quer dizer chamar, quer dizer trazer a discussão cosmogônica. O que é discussão cosmogônica? É uma discussão. Cosmogonia significa o quê? Gonia vem de Gênesis, e Gênesis, primeiro livro da Bíblia, significa o quê? Origem do cosmo. E o que é o cosmo? O mundo, a realidade sensível. Então, nossa alternativa correta, alternativa C. Beleza? Vem GG agora. GG vai resolver uma com vocês, tá bom? E aí depois a gente volta. Vou passar lá para dele, ó. Show. Vamos lá. Meus queridos. Pode passar, filho. Essa. Não. Outra. Pode passar. Pode passar. Oxe, não ficou aí. Essa? Acho que não ficou na sequência aí. Pode passar, vai. Habilidade 5, passa. Passa. Que é a questão 4 do material deles. Pronto, vai. Pode passar. Pronto, essa daí. Questão 4 do material de vocês. Tá certo? Olha só. Vocês vão sempre encontrar na prova do Enem, tá? Duas questões no mínimo sobre essa habilidade aí. E anota aí para vocês. Habilidade 1, anota aí para vocês, galera, ó. Habilidade 1, que era a habilidade que o professor Marden estava resolvendo aquela questão, que envolve muita, mas muita filosofia. De 2015 a 2022, foram 16 questões sobre a habilidade 1.
Tá certo? Ok? E a habilidade 6 também foram 16 questões de 2015 até 2022. Eu quero que vocês prestem bastante atenção o que diz a habilidade. Olha, interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas do espaço geográfico. Opa, é cartografia pura essa habilidade. Mas não é a cartografia pura somente porque eu vou entender o que é uma projeção azimutal, uma projeção cônica, uma projeção cilíndrica. Não é só isso. Tabelas, gráficos, mapas estão aqui dentro dessa habilidade. Quando você abrir o seu caderninho do Enem, e encontrar questões com tabelas, gráficos, mapas, você vai ter 90% de chance dessa questão ser da habilidade 6. O que é que a habilidade pede, pessoal? Ela pede o quê? Interpretar. Se você tiver um gráfico falando da queda da taxa de natalidade, opa, você está interpretando esse gráfico. Tá? Se você tem um gráfico comentando sobre o crescimento do PIB de países, você tem essa habilidade. GG, e se eu pegar essa questão dessa habilidade 6, ela é uma questão que tende a ser fácil, médio e difícil, eu consigo identificar só pela habilidade? Calma. Qual foi a dica que o professor Marden deu para vocês? A primeira coisa que vocês vão fazer é ler o que, pessoal? O comando, perfeito. O comando. A segunda coisa, você vai ao texto base, depois você vem para as opções. Vocês já ouviram aquela historinha do cara que está lá no Instagram, que está lá no YouTube, aí diz assim, às vezes no Instagram, arrasta para cima que eu vou dizer qual a mais correta no Enem? Ei, fuja, pode sair daí, viu? Não existe a mais correta. Você só tem a opção correta. E ela é chamada de quê, professor Marden? Gabarito, não é isso? O restante, distrator. E qual é a tendência, professor Marden? Que todas as opções façam relação com o conteúdo. Todas as opções vão fazer relação com o conteúdo. GGzinhos, vocês vão encontrar a questão da habilidade 1 na prova? Vão ou não vão? Já começaram a perceber com a aula aqui do mestre Marden, né? Vocês vão encontrar a questão da habilidade 6 na prova? E vão encontrar 2 esse ano. Pode escrever, anota aí, bota debaixo da geladeira, depois você pega na prova, viu? Eita, o GG falou isso aqui, ó. A habilidade 6. Eu vou só dizer um lance para vocês sobre essa questão. No ano passado, numa live que eu estava fazendo na sexta-feira, a prova do Enem foi no domingo, eu comentei justamente sobre essa habilidade com esse assunto. Até a resposta foi a mesma. E essa daqui, GG, quando eu pegar uma interpretação dessa de gráfico, o que é que eu vou fazer? Primeira coisa, título. Título, por favor. O que é que está dizendo ali? Rocha o quê? Rocha ígnea. Tem um outro nome para rocha ígnea? Qual é? GGzinho ali parece estar rezando, mas pode falar, com medo. Pode falar, vai. Rocha magmática, não é isso? Magmática ou ígnea. Magmática ou ígnea. Beleza? Tá. Então, essa rocha magmática ou ígnea, ela foi formada quando? De onde? Ela foi formada da solidificação do... Olha o nome da rocha. Como é o nome da rocha? Então ela veio da solidificação de quem? Do magma. Primeiro grupo de rochas. Anotem para vocês. Primeiro grupo de rochas magmáticas.
Aí você coloca ao lado, ó, era pré-cambriana. GG, repete aí. Primeiro grupo de rocha magmática, era pré-cambriana, a mais antiga. Importância econômica, o que é que eu vou encontrar de importância econômica? Minerais metálicos. Anotaram? Querem que eu repita? Vamos lá. Vocês anotaram o quê? Rocha magmática, primeiro grupo de rocha. Qual foi a era? Pré-cambriana. Qual é a importância econômica? Minerais metálicos. GG, dá um exemplo de minerais metálicos? Eu não, eu quero que vocês digam. Um exemplo de mineral metálico. O ferro, o que mais? O manganês, o que mais? A bauxita. Perfeito. GGzinhos, ó. Continuando aqui a questão. Eu olhei ali e vi rocha ígnea, que é a mesma coisa de magmática. A área da Amazônia legal. Aqui na legenda, venham para a legenda. A legenda diz rocha ígnea, diz Amazônia legal. Agora nós vamos para o comando. Eu quero que vocês leiam o comando comigo, por favor. Tá certo? Fábio Frota, eu postei hoje pela manhã, na hora que eu estava caminhando, dizendo que mais tarde eu ia mostrar uma foto da maior sala de aula do Brasil. Daqui a pouco eu vou mostrar, tá certo? E eu quero ouvir vocês aqui, comigo. Vamos lá, galera. O quê? Pronto, o mapa. Eu vou olhar o mapa. Eu preciso interpretar esse mapa. Espacializa um recurso natural. Epa, um recurso natural que eu encontro onde? Em rocha ígnea, rocha magmática. O mapa espacializa um recurso natural com alto potencial para a ocorrência de... Qual é a opção que vocês vão marcar nessa questão? Letra de beijinho. B de boquinha. Tá certo? Porque, ó, jazidas de minerais metálicos. Vocês sabem quantas pessoas marcaram a A? 12% dos candidatos marcaram a A. Tá certo? 30,5% marcaram a opção B. Se vocês quiserem colocar aí ao lado, pode até colocar. 20% a opção C, 13% a opção D e 24% a opção E. Olha o que eu falei para vocês. Todas as opções, elas fazem referência ao assunto. Abalos sísmicos, jazidas de minerais metálicos, reservas de combustíveis fósseis, aquíferos e estrutura geológica. Vou dar uma dica para vocês. Técnica do GG, ó. A técnica 5 em 1. Com uma questão do Enem, você estuda 5. Como, GG? Tem gente que vai dizer assim, ó, não adianta fazer questões do Enem. E tu vai fazer de onde? Se tu vai fazer o Enem, tu vai testar por questões da uva? Não, você tem que testar por questões do Enem. O grande lance é porque às vezes vocês já estão decorando o gabarito da questão e nem se liga mais. Mas vai a segunda dica, anota aí para vocês, ó. Bacias sedimentares, anota. Bacias sedimentares. Bacias sedimentares. Tracinho. Importância econômica. Importância econômica. Combustíveis fósseis. Bacias sedimentares. Tracinho. Importância econômica. Combustíveis fósseis. Abre parênteses, GG. Quais são os combustíveis fósseis aí? Petróleo, carvão mineral e gás. Mardenzinho, só para fechar essa linha de raciocínio. Tá? Olha só. Agora, anotaram? Querem que eu repita? Eu falei bacias. Tracinho o quê?
Importância econômica, vocês botaram o quê? Combustíveis fósseis. Entre parênteses, petróleo, carvão mineral e gás natural, fecha parênteses. Tá certo? Agora, para finalizar essa dica, ó, você escreve Paleozoico. Paleozoico, 2 pontos. Paleozoico, 2 pontos. Carvão mineral. Paleozoico, 2 pontos, carvão mineral. Mesozoico, 2 pontos. Mesozoico, 2 pontos. Petróleo. Mesozoico, 2 pontos. Petróleo. Olha só, para a gente finalizar essa questão, se liga. Eu falei da técnica 5 em 1. O que é que você vai fazer? Tentar encontrar um texto ou algo que possa lhe levar à opção A. Se a opção A fala de abalos sísmicos periódicos, o texto ou a imagem, ela poderia estar falando de uma área de instabilidade geológica, de um texto falando o tremor de terra na Turquia, o tremor de terra no Japão. E eu estou lembrando isso porque é um excelente tema para esse ano. Ainda bem que fica gravado, viu? Tá certo? Aí se fosse falando do tremor de terra, você ia marcar qual? Abalos sísmicos. E se tivesse aqui, ao invés de rochas ígneas, tivesse um mapa de rochas sedimentares, vocês iam marcar agora qual a opção? Opção C de coraçãozinho, reserva de combustíveis fósseis. É assim, é? C de coraçãozinho, reserva de combustíveis fósseis. Aquíferos. GG, o que é um aquífero? Água no subsolo. Então deveria fazer essa referência à água no subsolo. E aqui, se tivesse um texto falando de elevada pressão e elevada temperatura, aí você ia marcar a estrutura geológica metamórfica. Ok? De boa? Marden Moura? A rocha, rapaz, o homem é o showman, viu? Valeu, Gigi. Muito bem explicado. Ei! Quantas questões nós vamos ter no Enem no final do ano? Pelo menos da habilidade 6. Quantas? Quantas? Não escutei. Quantas? Ah, o homem mandou anotar, viu? Anota. Só quem já acertou o tema da redação é que pode estar dizendo isso para você, tá bom? Nós vamos voltar aqui lá para a questão 2. Me ajuda aí, GG. Mas, ó, GG me pegou desprevenido aqui. Eu estava olhando no celular porque disseram assim, professor, não sei quem é. Eu não vou dizer aqui o nome do Instagram da pessoa, tá bom, pessoal? Porque é meio estranho, tá? Mas disseram assim, professor, repete aí o linkzinho histórico da filosofia antiga. Bora lá, ó, vou repetir, tá? A gente vai voltar lá para a questão 2, olha só. Compassadamente para o pessoal que está chegando e vai sentar, anotar também. Primeiro nós temos os pré-socráticos, filósofos que antecedem a Sócrates. Qual era o objetivo dos pré-socráticos? Entender, pesquisar a arqué. Depois dos pré-socráticos, Sócrates e os sofistas. O que é que eles vão investigar? A ética, a política, a educação. Depois nós vamos para onde? Depois nós vamos para Platão e Aristóteles, que é o berço, o período áureo da filosofia grega. Depois nós vamos para as escolas helênicas. Então observa, nós começamos a filosofia antiga nos pré-socráticos e terminamos com os filósofos helênicos. Ei, Marden, depois dos filósofos helênicos, a Idade Média, dos pré-socráticos aos helênicos, ano passado 3 questões. Uma dessas questões, a segunda na verdade, nós vamos resolver agora. Aí o menino disse assim, professor, vi a postagem do senhor da Academia Enem. Né, o Jorge não falou, mas sigam-nos lá no Instagram, tá bom? @profmarden, lá vocês vão ter muita dica importante. E @professor, tá? GG, tá certo? George Wilton, tá certo?
Então vocês seguem a gente e também podem seguir lá, pessoal, o nosso curso de humanas, tá? George e eu criamos um curso de humanas, tem outros 2 professores fabulosos, professor Mariano de História, professor Alexandre de Sociologia, e nós sempre trazemos lá no Instagram dicas muito importantes que podem aí turbinar a sua aprovação, tá? No Exame Nacional do Ensino Médio, tá? Então vamos lá de novo, @profmarden, @professor George Wilson, prof. GG e @GIFs Humanas, tá bom? Olha a nossa questão aí, pessoal, ó. Questão sobre filosofia helênica. Ei, a filosofia helênica, ela nasce quando o maior imperador do mundo grego antigo, Alexandre o Grande, ele começa a conquistar, por meio de conquistas militares, povos e regiões fora do mundo helênico, tá? Então, quando é que a filosofia helênica surge? A partir das conquistas de Alexandre o Grande. Essas conquistas levaram Alexandre a quê? Essas conquistas levaram Alexandre a conseguir um poder político muito forte, como a partir de uma forma de dominação que vai ser bem diferente da dominação do Império Romano. Olha para mim, ó. O Império Romano, ele vem depois do Império Macedônico de Alexandre. Só que quando o Império Romano, ele assume o poder, quando ele chega em uma determinada região, a forma de dominação é impositiva. Eu chego e digo assim, ei, a partir de agora vocês não podem mais ter as práticas culturais de vocês. A partir de agora, vocês não podem adorar os deuses de vocês. A partir de agora, vocês não podem mais nem falar a língua em que vocês falam. A partir de agora, vocês vão ter que falar em latim, vão ter que cultuar os deuses romanos e vão ter que adotar as práticas culturais de Roma. Alexandre, que veio antes, não fez assim. Sabe como é que o Alexandre fazia? Me ajuda aqui, bebês, ó. Ele chegava e dizia assim, ó, ei, vamos fazer uma guerra. Macho, eu quero fazer uma guerra contigo. É contigo mesmo, não desvia o olhar não. Quero fazer uma guerra contigo. Dá para escutar não? Vala-me Deus do céu. Ei, olha só, entendi, comunidade, né? Ei, eu quero fazer uma guerra contigo, tá? Eu quero fazer uma guerra contigo. Fica de pé. Eu quero fazer uma guerra contigo. É o seguinte, eu tenho 100 mil homens, tu tem apenas 10 mil. Vai querer enfrentar? Vai morrer. Vai morrer. Quando tu morrer, eu vou botar outro no teu lugar. Qual é a coisa mais lógica? Qual é? É você fazer um acordo comigo. Qual é o acordo? Eu vou casar com uma filha sua. E a partir de então, sabe o que é que vai acontecer? Você vai ficar comandando aqui a região, mas vai me dever obediência. Era assim que o Alexandre fazia. Ao invés de ele dominar por imposição, Alexandre dominava como? Dominava por acordos. Ele criava reis vassalos. Ok? Eu disse para ele que meu nome é Marden, porque eu não estava sabendo que o pessoal aqui é da comunidade. Certo? Então o que que acontece? Quando Alexandre dominava, ele dominava por meio de acordos. Uma dominação e ele permitia as práticas culturais, príncipe. Isso gerou, anota a palavra mágica, miscigenação étnica cultural. De novo, Marden. Miscigenação, M-I-S, miscigenação, C-I-G-E-N-A-C-A-O, miscigenação étnica cultural. Marden, o que é essa miscigenação étnica cultural? É uma mistura cultural e também uma mistura étnica. A partir daí, pessoal, ó, a partir daí vão surgir escolas helênicas. E uma dessas principais é uma escola que nós chamamos de estoicismo. O estoicismo foi fundada, tá, por um filósofo chamado Zenão de Cício. Esse cara, ele era um cara muito legal. A galera dizia assim, ei Zenão, bora sair, ele, bora. Aí eles compravam vinho, levavam violão, ia para a porta de entrada da cidade e ficava falando mal da vida alheia. Ou seja, foi por meio da fofoca e falando mal da vida alheia que uma corrente filosófica das mais importantes do mundo antigo nasceu. Essa filosofia estoica, ela diz assim, ó, você quer ser feliz? Lembre-se, meu amigo,
A única pessoa de quem você precisa para ser feliz é de você mesmo. A única pessoa de quem você precisa para ser feliz é de você mesmo. Sabe aquela pessoa que diz assim, ó, eu vou ser feliz quando eu passar no Enem. Não, eu vou ser feliz quando eu terminar a faculdade. Não, eu vou ser feliz quando eu trabalhar. Não, eu vou ser feliz daqui a 10 anos. Não, você... Ei, o estoico diz assim, meu amigo, sabe quando é que você é feliz? Quando você para de adiar o desejo da sua felicidade. Quando você entende que aquilo que você tem agora é o suficiente para você ser feliz, você de fato é. Mas todo aquele que adia o momento da sua felicidade, essa pessoa não pode ser feliz. Por isso, pessoal, é um lema estoico, ó, carpe diem, aproveite o momento de agora. Porque se você não aproveitar o momento de agora para ser feliz, você nunca mais vai ser. Mas Marley, eu estou prestes a morrer. Como é que eu posso ser feliz prestes a morrer? Ei, queria que vocês, todo mundo aqui que já se apaixonou na vida, levante a mão. Levante. Eu também já me apaixonei. Eu também já me apaixonei. Tá? Todo mundo aqui já se apaixonou. Agora pergunte para a pessoa do seu lado assim, você sabe o que é que significa paixão? Pergunte. Pessoal, agora olha para mim, escuta a resposta. Ei, sabe o que é que significa paixão? Literalmente, a palavra paixão deriva do grego pathos e do latim passiones. Sabe o que é que significa? Sofrimento. Ah, Marden, está explicado, né? É claro que está explicado, né? Entendeu? Por isso que a gente fala assim, ó, sexta-feira da paixão. Não é porque Jesus está lá, eu amo vocês, não é porque ele está sofrendo, está apanhando, entendeu? Por isso que a gente fala paixão de Cristo. Entenderam? Essa questão, ei bebês, essa questão é linda, ó. Uma questão difícil, certo? Do Enem do ano passado. Ela diz assim, ó, comando da questão, olha para mim, comando da questão. O excerto, Marden, o que é que significa excerto? Excerto é o texto. Eu posso trocar, eu posso dizer assim, ó, o texto está no mesmo. Excerto é sinônimo de texto. O excerto refere-se a uma carta de Sêneca. Sêneca era um filósofo estoico, na qual se apresenta como um bem fundamental da filosofia promover a... Olha só, o Sêneca é um filósofo estoico. E ele está dizendo assim, ó, gente, nesse texto, o Sêneca está dizendo assim, ó, o maior bem da filosofia, certo? É promover alguma coisa. Eu vou olhar para as alternativas a partir do texto base, que é o texto proposto para a resolução da questão, e eu vou dizer assim, ó, segundo o texto, qual é o maior bem que a filosofia promove? Gente, observa, o George falou isso no início. Essa questão é a questão da habilidade 2, ó. Analisar a produção de memória pelas sociedades humanas. Vocês aqui são todos herdeiros de uma produção cultural que está na nossa memória. A palavra paixão, que significa sofrimento. Entendeu? Nós somos herdeiros dessa produção sociocultural e isso está na memória social. Nós usamos essa palavra. Marley, vamos ler o texto? Vamos ler o texto, concentra comigo no texto, ó. Entretanto, nosso amigo Basso tem um ânimo alegre. Isso resulta da filosofia. Estar alegre diante da morte, forte e contente, qualquer que seja o estado do corpo, sem desfalecer, ainda que desfaleça. Gente, eu vou traduzir o texto para vocês. O texto está dizendo assim: meu povo, a gente tem um amigo cujo nome é Basso, e esse nosso amigo, ele está morrendo, mas mesmo diante da morte, ele se mantém alegre. Por que ele se mantém alegre diante da morte? Porque diz o texto, isso resulta da filosofia. A alegria diante da morte resulta da filosofia. Por quê? Ei, meus amores, olha o que é que o estoico diz. Quem manda no meu sofrimento sou eu.
Não é o sofrimento que manda em mim. Sou eu que mando no meu sofrimento. Ei, e sofrimento significa o quê? Paixão. Paixão significa sofrimento e sofrimento significa paixão. Agora raciocina comigo. Segundo isso que eu expliquei para vocês, a gente só pode ficar em dúvida em duas alternativas. Quais são? Quais são? D e E. Somente com base nas alternativas D e E. Aí eu vou olhar assim, ei Marden, exaltação do sofrimento. O que é exaltação do sofrimento? Exaltação do sofrimento é você louvar, é você dizer assim, cara, o sofrimento é muito massa, velho. Ninguém é nem masoquista, né? Não, vá pra lá, tô fora. Ei, exaltar o sofrimento significa louvá-lo, significa valorizá-lo. Só que o texto está dizendo o quê? Não é que a gente goste do sofrimento, mas quando o sofrimento vem na nossa vida, a gente consegue moderar o sofrimento. O que é moderar? Controlar. Sinônimo de sofrimento? Paixão. Alternativa E. Moderação das paixões dá no mesmo. Moderação do sofrimento. Uma das questões mais difíceis do Enem do ano passado, que a gente fez tranquilamente. Você, nosso aluno aqui no Academia Enem, compreende claramente por que a alternativa E e não a alternativa D. Beleza? Show de bola? Resolvida mais uma questão, assunto importante, anota. Filosofia helenística. Vai, GG, tem mais uma pra gente? Arrocha, meu amigo. Tem sim, vamos nós. Que aula, meu irmão, esse cara é fantástico. Vamos aqui, pessoal. Só um instante. Passando não. Passou agora. Olha só. Essa questão que nós vamos resolver agora é a questão 5, tá? Questão 5. Questão 5. Acompanhe pelo material de vocês, certo? Ela é da habilidade 8, e eu quero que vocês prestem, mas é muita atenção essa habilidade 8. Olha, eu vou dizer um negócio para vocês, o Marden encerrou aqui a fala dele, dizendo que essa questão que ele fez foi uma das mais difíceis, vocês resolveram com facilidade, pois aquela primeira questão que nós resolvemos, ela tem um nível também difícil. Por que, GG? Porque você precisava ter conhecimento sobre os tipos de rocha, estrutura geológica e a importância econômica, que foi justamente essa dica que eu coloquei para vocês anotarem, tá certo? Mas não é para sair daqui, levar uma tapada e esquecer não, viu? Tem que lembrar até novembro, hein? É igual aquela compra que vai fazer e esquece tudo, né? Não, tem que lembrar. Eu quero que vocês vejam o seguinte, essa questão que é da habilidade 8, olha o que é que diz a habilidade 8, ó. A habilidade 8, passando não. Opa, pronto. Habilidade 8, vejam aqui comigo, olha só, galera. Se liga, se liga, se liga. Analisar a ação de quem? Não escutei, a ação de quem? Dos Estados Nacionais, perfeito. Vai ganhar um presente você, vai ganhar um presente, viu? E é agora, daqui a pouco. Analisar a ação dos Estados Nacionais no que se refere à dinâmica dos... Quem foi que gritou? Fluxos populacionais, tá? E no enfrentamento de problemas de ordem econômica e social. Jejazinhos, me diga, lendo essa habilidade, um assunto que cai dentro dessa habilidade. Hein? Não escutei. Fluxos populacionais, não é não? Fluxos populacionais. E o que é que eu vou entender por fluxo populacional? Movimento migratório, cai aí.
qual é a ação do Estado, não necessariamente só o Brasil, qual é a ação que um Estado pode fazer ao receber um imigrante? Qual é a ação que o Estado deve fazer ao receber um refugiado? Qual é a assistência que ele deve prestar? Não é só sobre fluxos populacionais. Essa habilidade, ela também está falando de quem? Enfrentamento de problemas de ordem econômica e social. Tá certo? Ordem econômica e social. Qual é o papel do Estado na economia? Se a gente fala o papel do Estado na economia, está aqui. É um Estado mínimo, é um Estado mais atuante, é o Estado de bem-estar social. E o problema da inflação? E o problema das taxas de juros? Isso é o que cai dentro dessa habilidade. Tá certo? Qual é o apoio que o Estado pode fazer para incentivar a economia? Isenção de impostos, programas na área de saúde, porque é social, programas para o setor agrícola ou agrário. Ano passado, o Marden vai lembrar desse assunto, nós estávamos numa aula, e eu falava para vocês, para os alunos, sobre essa habilidade, e eu dizia, pessoal, uma ação do Estado brasileiro para incentivar a agricultura é o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Eu falava sobre essa ação do Estado. GGzinhos, qual foi o programa que caiu na prova do Enem? O Programa de Aquisição de Alimentos. Então, a habilidade conversa com você dessa maneira. Se eu estou falando de um imigrante, se eu estou falando do êxodo rural, se eu estou falando de um refugiado, se eu estou falando de um cidadão sem pátria, eu estou falando da questão dos fluxos populacionais e a ação do Estado. Se eu estou falando de inflação, de como movimentar a economia, conter, eu estou falando dessa habilidade 8. Ok? Então vamos lá, vamos resolvendo a questão. Eu olhei aqui nos slides, não está essa questão. Portanto, vamos pela leitura mesmo. Tá certo? Vou ler primeiro por onde? Essa é a questão 5. Essa é a questão 5, tá? Em situações como a apresentada no texto, as pessoas ao nascerem já se encontram na condição sociopolítica de epa, o que é que eu vou procurar agora no texto? O que é que eu vou procurar no texto? Qual é a situação dessa pessoa ao nascer? Acompanhe pelo material, é questão 5. Aí eu vou agora para onde? Para o texto base. Tá? Começa a ler o texto base. Nascidas no Líbano, as duas irmãs não puderam ser registradas no país. Elas não puderam ser registradas no país, porque lá é exigido que os nascidos sejam filhos de pais e mães libaneses. Seus pais, de nacionalidade síria, também não puderam registrá-las no país de origem. Na Síria, crianças só são registradas por pais oficialmente casados, o que não era o caso deles. Olha só, qual é a opção que vocês marcariam? O que é que o texto está me dizendo? Que as duas crianças não puderam ser registradas, nem no Líbano e nem na Síria. Qual é a situação que essas duas crianças se encontram? Sem pátria. Se elas são sem pátrias, qual é a opção? Letra B. Tem gente que não sabe o que é a pátria. Sabia disso, professor Marne? Apátrida.
Ok? Olha só, qual é a situação de um exilado? Tá certo? É aquele que saiu da pátria por algum motivo. Pode ser por vontade ou por pressão. Aconteceu isso muito no Brasil, no período dos governos militares. E aí depois ele retorna tranquilo. A opção correta, letra B de beijinho, que vocês responderam. A letra C diz foragido. A letra D diz refugiado. Qual é a situação de um refúgio? Eu quero que vocês prestem atenção uma coisa. Imigrante é o que entra ou o que sai? I é o que entra. Emigrante. Perfeito. Tem uma máxima que diz assim, ó: todo refugiado é um imigrante. Mas nem todo imigrante é um refugiado. Por que, GG? Porque para ele ser considerado um refugiado, é preciso que ele esteja correndo risco. Ele saiu do país dele porque tem uma perseguição religiosa, porque tem um conflito, porque tem uma guerra. E aí ele chega no país e diz, eu quero refúgio aqui. E aí o país diz, beleza, fique aqui que o Estado vai prestar o bem-estar social a você. Entenderam? Todo refugiado é o quê? Um mas nem todo imigrante é um, porque para ser refugiado é preciso ter um risco. Ele está correndo um risco no país de origem. Fechou, GGzinhos? Ô, GGlândia linda, né não? Vai lá. Ô, beleza. Eu vou voltar lá para a questão 3, para seguir a última de filosofia antiga. Pode. Acabei de perguntar. Da bolsa do Google. É isso aí. Ah, entendi. Vai preparar a surpresa? Vou. Vai preparar a surpresa? Vou sim. Vai ter surpresa por mim? Vai ter surpresa. Eita lasqueira. Ei, pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Testemunho pessoal, parênteses, tá? Tá bonito o selfie, viu? Ei, tá bonito o selfie. Ei, tá legal o selfie, viu? Tá massa. Bota assim, ó, @profmarden, @professor Jorge Wilton. Obrigado pro pessoal que começou a seguir a gente. Ei, pessoal, Jorge Wilton 2, obrigado, viu? olha aí, ó. Eu tava entrando aqui, inclusive eu agradeço, viu? O Jorge pediu para eu vir para esse aulão com ele. A aula era dele, disse, não, vamos comigo. Aí eu disse assim, na hora. Por quê? Não sei se vocês sabem, né? Mas lá no meu currículo eu coloquei, não sei se apareceu para vocês, mas eu sou aluno egresso de escola pública, né? Marden, Oi. conte um pouco sobre essa história, por favor. Eu sou aluno egresso de escola pública, né? E eu, quando saí da escola pública, pessoal, eu não tinha uma perspectiva de faculdade específica, sabe? E foi graças a professores que as minhas perspectivas abriram. Só um pouco rápido, tá? Eu mesmo já cheguei a ser aprovado, já tenho uma nota de corte para cursar medicina. Vocês sabem o que é isso? Imagina, eu não estou fazendo filosofia, não é porque eu não tinha nada para fazer, é escolha de vida, né? Minha namorada está aqui e ela sabe como eu sou feliz em ser professor. E quando eu estava entrando aqui nesse ginásio, e eu via muito aqui, fazer o quê? Coisa que os meninos adoram, fazer o quê? Jogar bola. Eu estava entrando aqui, eu estava lembrando que aqui nessa lateral aqui eu me arranhei aqui os quartos todinho, porque eu dei um carrinho, tanto de gol que eu fiz aqui, mentira, né? Mas eu estava lembrando de tudo isso, né? Pra gente ver. Hoje, muitos de vocês que estão aí, pessoal, um dia vocês podem estar aqui. E é para isso que esse projeto tão bonito, né, é capitaneado pelo professor Fábio Frota, por toda a equipe de dirigentes da Juventude de Fortaleza, pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, é para que você tenha essa perspectiva que nós estamos aqui. Então acredite no seu potencial, e eu quero dizer uma coisa para você, que um dia um professor de uma escola pública disse para mim, meu filho, você pode chegar aonde os seus sonhos podem levar. Para isso, basta acreditar. Então tenha certeza e acredite em você, porque você vai ser levado aonde o teu sonho ele quer te levar. Basta acreditar. Tamo junto, tá certo? Eu vou para a última questão, uma questão que também está na área de filosofia antiga. Me mandaram uma mensagem no Instagram, ei professor, fala mais devagar.
Vou falar, tá bom? É porque eu sou metralhador ambulante, tá? Pessoal, questão de número 3, a minha última, revisando uma boa parte da filosofia antiga para vocês, ó. Habilidade 3, associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos, tá bom? Gente, essa questão não é uma questão difícil, mas você podia perder essa questão por falta de atenção ao que ela solicita de você. Então a gente tem sempre que ficar ligado àquilo que o comando ele exige da gente, tá? E aí, ó, essa questão, ela traz um comando bem extenso, tá? Em relação aos outros dois. E aí a gente pode errar a questão justamente por isso. Ele diz assim, ó, concentra comigo. Os vínculos entre os fenômenos indicados no trecho foram fortalecidos pelo surgimento de uma categoria de pensadores. A saber, eu quero que você olhe para mim agora. Para mim. Vamos entender para você não errar a questão. Ele diz assim, ó. No texto que a gente ainda não leu, nós ainda não lemos o texto, você está tendo fenômenos. Fenômeno A, fenômeno B. E esses fenômenos, eles têm um vínculo. Vínculo, meus amores, ó, é união. Vínculo é uma ponte. Vínculo é algo que liga os dois fenômenos. Então você tem um fenômeno A, você tem um fenômeno B, e você tem uma ponte entre eles, esses vínculos. Olha o que é que o comando está dizendo. Os vínculos, a ponte, a união entre esses dois fenômenos, tá? Eles foram fortalecidos por uma categoria de pensadores. Eu quero saber qual foi a categoria de pensadores que fortaleceu, que deu força, que deu ênfase ao surgimento, a desenvolvimento desses fenômenos. Aí eu tenho aqui, ó, antes das vírgulas, tá? Eu tenho antes das vírgulas os epicuristas, os estoicos, os sofistas, os peripatéticos, os poetas rapsodos. São os pensadores. Quais desses pensadores eles conseguiram que fortalecer os vínculos, a ponte entre os dois fenômenos que o texto vai mostrar para a gente? Aí a gente vai no texto, ó. Concentra no texto. Diz assim, ó. Concentra, deixa a crush de lado. Ei, menino, eu tô te vendo aí, ó. Deixa a menina de lado, presta atenção no texto. Eu tô te vendo, macho. Bora, deixa a menina. A menina fala no ouvido da menina ali. Olha aí, pessoal. Vai, concentra no texto, mano. Vai, eu tô vendo. Para namorar depois. Ó, diz assim, ó. Advento da polis. Primeira coisa que você vai fazer. Grifar a polis, puxar a setinha e colocar assim. A polis é a cidade-estado. Polis, cidade-estado. Advento da polis. Nascimento da filosofia. Ei, Marden, tu falou em dois fenômenos, verdade. Advento da polis, surgimento da cidade-estado, nascimento da filosofia. Eu posso dizer, nascimento da polis, nascimento do estado, da cidade-estado. É a mesma coisa que o advento da filosofia. São duas coisas que estão se iniciando. Aí ele joga dois pontos e diz assim, ó. Entre as duas organizações de fenômenos, epa, lá no comando como era, estava falando de fenômenos. Quais são os fenômenos que o texto comando estava falando? Advento da polis e nascimento da filosofia. Entre essas duas organizações de fenômenos, essas duas ordens de fenômenos, os vínculos são demasiado estreitos para que o pensamento racional não apareça em suas origens, solidário das estruturas sociais e mentais próprias da cidade grega. Vou traduzir o que ele está dizendo até aí. Ele está dizendo assim, galera, quando surgiu a filosofia surgiu vinculada à polis, à cidade-estado. E olha para mim, em toda polis tinha um lugar para onde iam os cidadãos fazer o quê? Debater. Esse debate era favorecido pela arte de falar bem. A arte de falar bem levava as pessoas que bem falavam a persuadir
a grande maioria de pessoas que não sabia falar bem. Então ele está dizendo assim, ó, quando você tem a polis, você tem a ágora, que é o lugar para onde vão pessoas que precisam falar bem. Por que que essas pessoas precisam falar bem? Para persuadir, para convencer, para dizer assim, ei, eu estou certo e você está errado. Tá bom? Aí o texto continua, ó. Assim, recolocada na história, a filosofia despoja-se desse caráter de revelação absoluta, que às vezes lhe foi atribuído, saudando na jovem ciência dos jônios a razão intemporal que veio encarnar-se no tempo. A escola de Mileto não viu nascer a razão, ela construiu uma razão, uma primeira forma de racionalidade. Essa razão grega não é a razão experimental da ciência contemporânea. Marden, o que é que ele está dizendo? Ei pessoal, olha para mim, eu quero discutir hoje se tem gravidade ou não tem gravidade. Eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso, eu quero discutir se tem ou não tem gravidade. Eu posso fazer isso? Claro que não, porque a ciência atual, ela é o quê? Ela é uma ciência que não tem mais, velha frase, contra fatos não há argumentos. Só que naquela época, no século VI, 5, 4 antes de Cristo, não tem o que, meu povo? Naquela época não tem ciência. Então como é que as pessoas sabiam quem é que está certo e quem é que está errado? Pela discussão, exatamente. Quem ganha a discussão está certo. E quem perde a discussão está errado. Está entendendo? Ei, Marden, entendi. Então assim, os vínculos, ou seja, nascimento da filosofia e surgimento da cidade, que estão sendo mostrados no trecho, eles foram fortalecidos pelo surgimento de qual corrente? A corrente que valoriza falar bonito. Aí você vai olhar para as alternativas e olha aí qual é a única alternativa que aponta uma corrente de pensamento em que os representantes dessa corrente de pensamento buscam falar bonito. Alternativa C. Quem eram os sofistas? Cuidado, viu? Não é surfista, não. Surfista é o que esse rapaz aqui se tornou, tá certo? No passado, tá bom, pessoal? Eu sei que vocês pensaram, como é que ele é surfista? Olha aí, ó. Não, pessoal, no passado ele era surfista, tá bom? Não é surfista, não. É sofista. Quem eram sofistas? Pessoas que ensinavam a retórica. E o que é retórica? A arte de falar bem. Para que é que eu tinha que aprender a arte de falar bem? Para convencer as pessoas. Ei, grifa o nomezinho sofistas, duas coisas. Coloca assim, ó, você que está anotando. Estou vendo muita gente aqui em cima, ó, com o caderninho aberto, anotando. Valeu, galera. Vai lá, grifa a palavra sofista, vai. Grifa, diz assim, ó. Puxa a setinha. Sofistas. Pensadores relativistas. Vai lá. Sofistas, pensadores relativistas. E para terminar, inimigos de Sócrates e de Platão. Sócrates e Platão odiavam os sofistas e a recíproca também era verdadeira. Os sofistas odiavam a Sócrates e a Platão. Gente, fiquem agora com o professor George Wilton, ele vai fazer o fechamento desse momento, tá bom? E depois a gente se despede de vocês. Vamos nós. Pegar aqui a outra habilidade. Pode passar, se der para você passando. Passa. Passa. Mais. Pode passar, pode passar. Pode passar. Oi. GG, enquanto fala, enquanto você passa aí, ó. Gente, vocês perceberam uma coisa? O Jorge disse assim, pessoal, filosofia cai pesado na competência 1 que tem as primeiras habilidades. As 3 questões que nós fizemos, habilidade 1, habilidade 2 e habilidade 3. Repara, filosofia é forte na competência 1. Perfeito. Olha só, nosso tempo já está chegando ao final, Marden. Quero sair daqui hoje não. Olha só,
eu quero que vocês peguem agora a questão 6. Questão 6. Olha só, a questão 6, bote aí ao lado, habilidade 9, né, H9. E o que é que essa habilidade 9 fala? Ó, lembram da 8? Vocês lembram da 8? Falava de fluxos populacionais e o Estado com as questões econômicas, não é isso? A 9, comparar significado histórico-geográfico das organizações políticas. Olha só, galera, organizações políticas e socioeconômica em escala local, regional, global. Sabe de que é que essa habilidade gosta de falar? Blocos econômicos, Mercosul, União Europeia. Essa habilidade gosta de falar do papel da ONU, do papel do Conselho de Segurança da ONU. Ela gosta de falar sobre a organização do comércio mundial, ou mundial do comércio. Por quê? Organizações políticas. Eu falo em escala local, regional ou mundial. Tá certo? Quais as relações no Mercosul? Opa, escala regional. Então, se liga nessa habilidade. E aí, nós temos o seguinte, tá? Acompanhe de novo pelo material, porque ela não ficou aqui. De novo pelo material, tá bom? Vamos lá. Comando da questão. A necessidade de negociação diplomática para viabilizar o acordo tarifário. Grifa essa parte. Acordo tarifário mencionado é explicado pela seguinte, grifa aí, ó, característica do Mercosul. Característica do Mercosul. Nós temos que buscar uma característica do Mercosul lá no texto base. É isso que o comando está pedindo para eu verificar. Entenderam? Beleza? Ok? Então vamos lá. Nós temos as fases de formação de um bloco econômico, perfeito? Quais são as fases de formação de um bloco econômico? Primeira fase, zona de livre comércio. Qual é a ideia da zona de livre comércio? Os países, eles vão zerando as tarifas alfandegárias até chegar ao estágio 0. Mas, para o mercado externo, cada país cobra a sua tarifa. GGlândia e Mardenlândia resolvem fazer um acordo econômico. Fechamos um acordo econômico. Entre GGlândia e Mardenlândia, o acordo econômico de um celular para o outro vai pagar tarifa 0. Mas se vier um país lá de Fabilândia para GGlândia ou para Mardenlândia, eu posso cobrar 30% e o Marden pode cobrar 20%. Entenderam aí, galera? Essa é a primeira fase. Segunda fase. Saímos da zona de livre comércio, vamos para a segunda. Qual é? União aduaneira. Anota aí para vocês, ó, união aduaneira, que é uma das opções. União aduaneira adota a TEC, T-E-C de casa, adota a TEC. E o que é essa TEC? Tarifa externa comum. Beleza? Opa! Tarifa externa comum. Cara, muito bonito ver vocês concentrados e anotando, viu, pessoal? Muito massa. Vamos lá. Primeira fase, zona de livre. Segunda fase, união aduaneira. Qual é a característica principal da união aduaneira? TEC, tarifa externa. O produto agora que venha para GGlândia, que venha para Mardenlândia, vai pagar a mesma taxa. É 40% para um país, 40% para o outro. Beleza? Terceira fase, qual é a terceira fase? Mercado comum.
Na fase de mercado comum, o que é que eu tenho? Livre circulação de pessoas, mercadorias e serviços. Livre circulação de pessoas, mercadorias e serviços. Mercosul significa o quê? Mercado comum do Sul. Mas ele não é um mercado comum ainda. GG, que dica é essa, hein? Vamos lá? Mercado comum do Sul, Mercosul. Ainda não é um mercado comum. O Mercosul, ele é o quê? Perfeito, uma união aduaneira. Querem anotar isso aí? O Mercosul é uma união aduaneira. GGzinhos, GGzinhas, se ele é o Mercosul, uma união aduaneira, qual é a característica principal dele? Ele adota o quê? Tarifa externa comum. Vamos ler o texto? Para a gente caminhando aqui. Olha só. Aí eu vou ter lá no texto o seguinte. Brasil e Argentina chegaram a um acordo para a redução de 10% da tarifa externa comum TEC do Mercosul. Olha aí, galerinha. O consenso foi alcançado durante negociação entre o ministro das Relações Exteriores do Brasil e o seu equivalente argentino no Palácio do Itamaraty, em Brasília. No início do mês de outubro de 2021, a redução da TEC é um antigo desejo do Brasil que pretende abrir mais sua economia e com isso ajudar a controlar a inflação. Já a Argentina temia que a medida pudesse afetar sua produção industrial. O acordo vai abranger uma ampla gama de produtos e ainda será apresentado ao Paraguai e Uruguai para que seja formalizado. Brasil e Argentina fecham um acordo para corte de 10% na tarifa do Mercosul. Perfeito. Qual é a opção que vocês vão marcar nessa questão? Letra? Não escutei. Letra? Perfeito, perfeito, perfeito. Tá certo? Olhe como a habilidade conversa com você. Você leu a habilidade e você vê. Olha essa 10, galera. Nós agora vamos fazer um sorteiozinho que eu prometi, né? Arrocha, GG. Olha a 10, ó. Reconhecer a dinâmica de quem? Da organização dos movimentos sociais. Movimentos sociais. A importância da coletividade, galera. É outra questão. Vai cair sobre movimentos sociais. Nós falamos aqui que vai cair na prova o quê? Eu vou me lembrar na geografia. O que foi? Fluxos populacionais e ação do Estado. Interpretar uma representação gráfica e cartográfica. Não foi isso? O quê? Perfeito, tá? Nós falamos dentro das 3 habilidades diversas situações de como e que vai cair. Qual é o documento que vocês vão ter que baixar, que o INEP fornece para vocês? Matriz de referência do Enem. Matriz de referência do Enem. Aí lá vocês vão buscar isso aí. Meu querido, você pode botar o último slide, por favor. Depois de mercado comum vem o quê? Gostei, quem foi? Quem foi? Levanta o braço, perguntou. Ei, já tem um vitorioso ali. Já vai ganhar o prêmio. Já ganhou o prêmio? Já tem um aqui, já tem outro ali, ó. Rapaz, mano. Zona de livre comércio, mercado comum, aliás, união aduaneira, mercado comum, o terceiro. Quarto, união econômica. E o último, união política. Rapaz, eu tô escutando bem, viu? Ei, já ganhou, cadê? Aqui tinha, ali também, qual é seu nome? A Renata. Renata, pronto. Olha só, já temos 2 brindes. Oi? Legal, né? Olha aí. Já está aqui. Boa.
Temos aqui material. Galerinha, ó, nós preparamos para vocês um e-bookzinho da prova de 2022, contendo qual a habilidade, contendo o gabarito e o índice de acerto, tá? Aliás, de opções lá em cada questãozinha, tá certo? E aí, canalzinho lá no YouTube, tá? Fazer o meu, você faz o seu. Geografia com GG, tá? Instagram, @GeorgeWilton2, sempre com muitas dicas de geografia, de atualidades. E @GIFs Humanas, o único curso do Ceará que trabalha por competência e por habilidades, tá? Tem sorteio, GG? Tem sim. Rapaz, meu pessoal vai ganhar até sorteio. Renata Ei, e o... antes que eu esqueça, ei, me mandaram aqui uma mensagem do negócio chamado Crush do AE. Mas pera, amor, não é assim não. É assim, ó. Sério assim. Por favor, professor, diga que a Flávia mandou um beijo pro Gustavo. Não sei o que é isso, tá? Mas foi mandado aí. Tô dando um recado, tá bom? Ei, a Rocha, GG, faz o sorteio. Renata, eles responderam no meio. Ah, show de bola. Cadê o Fábio? Cadê o Fábio Frost? Pode vir, meu filho. Pode vir. Renata. Pode vir. Bianca, tu tirou uma foto. Parabéns, viu? Super atento. E eu com o ouvido melhor ainda, né? Porque eu escutei dali. Tá? Aqui, pessoal, ó. Estão ganhando aqui uma apostilazinha sobre ciências humanas por competência e habilidade. Tá? Nesse material vocês vão encontrar todas as questões por habilidade do Enem de 2015 a 2022, tá? E precisando, pode entrar lá pelo direct, nós estamos à disposição. Valeu, sucesso e aprovação. Beleza? GG, e esses outros aqui, a gente vai sortear também? Como Também, fica à vontade. Olha aí. Pessoal, a gente vai fazer assim, a gente vai sortear, tá bom? A gente vai deixar aqui com o professor Fábio dizer para quem ele vai entregar. Simplesmente, né? Fotinha com a gente aqui, você tira, marca a gente, quem já tirou faz de novo. @professor Jorge Wilton, @professor Marden Moura e @Academia Enem. Você tirar a fotinha, marca a gente e diz assim, quero ganhar um material. Aí a postagem mais criativa a gente vai deixar aqui para vocês, tá bom? Aproveita e segue a gente. Beijo no coração, fiquem com Deus. Tem muita aula para vocês. Obrigado pela atenção e até a próxima. Rocha, GG. E ainda pode ganhar um acompanhamento de ciências humanas até o Enem. Tá certo? Até o Enem. Meus queridos, muito obrigado. Que Deus abençoe todos, tá? Sucesso e aprovação.